Desde os tempos escolares, somos apresentados a uma representação simplificada do átomo, com elétrons girando em órbitas ao redor do núcleo. No entanto, essa visão clássica, embora útil para fins didáticos, está longe de retratar a complexidade intrínseca do mundo subatômico. A teoria quântica, desenvolvida ao longo do século XX, trouxe à luz uma compreensão completamente nova do átomo, contrastando com o modelo padrão que nos foi ensinado. Nesse vídeo, vamos mostrar como o átomo realmente é e mostrar como a teoria quântica literalmente matou o modelo de representação atômica que aprendemos ao longo de toda a nossa vida. Olá, esse é o É Sério, Alguém Me Contou, e o vídeo de hoje é apenas para os fortes, para aqueles que querem desafiar o seu conhecimento e entrar nas profundezas da matéria, dentro do átomo e das leis da física. O primeiro paradigma que vamos quebrar e mostrar as suas inconsistências é do modelo de órbita do elétron. Desde quando começamos a estudar o átomo, aprendemos que o elétron é assim: uma esfera girando ao redor de um núcleo composto por mais esferas. Em todas as representações que faremos nesse vídeo, usaremos um átomo de hidrogênio como base. A diferença entre usar um átomo de hidrogênio em vez de um átomo de hélio, por exemplo, é esse cálculo contra esse cálculo. Mas calma, porque o intuito desse vídeo não é resolver esses cálculos. Porque apesar de ser necessário usar esses cálculos para embasar aquilo que eu vou mostrar, nós não faremos esses cálculos durante esse vídeo. E a primeira forma de refutar a teoria de que o elétron é uma bolinha que gira ao redor do núcleo é a pura e simples representação tridimensional. Se o elétron fosse uma bolinha que gira em torno de um núcleo, essa órbita seria plana. Ele giraria em um único plano, tornando impossível a sua ligação com outro átomo de hidrogênio formar um gás como é o H2. Se ele girasse em um único plano, os átomos se empilhariam uns sobre os outros e não teriam a capacidade de exercer pressão sobre todos os lados, como vemos em qualquer tipo de gás. E mesmo que pensem que essa órbita pode ser rotacionada em outro plano, essa ideia já é inicialmente destruída pela lei de conservação do momento angular da física. Para que haja a mínima possibilidade do elétron fazer essa rotação, é necessário que haja uma força externa atuando sobre ele, chamada torque. Mas isso depende de uma força externa atuando permanentemente sobre o elétron e mudando a sua trajetória o tempo inteiro, de forma muito rápida, para dar essa tridimensionalidade ao átomo. Outra inconsistência encontrada no modelo padrão que estudamos é o fato de que, como sendo uma carga negativa em movimento, o elétron deveria gerar um campo magnético, fato que não é observado com a intensidade que deveria ser quando estudamos um átomo de hidrogênio. Outra coisa é que quando unidos em um gás, mesmo vencendo todas as barreiras que eu acabei de explicar há pouco, esse gás teria uma propriedade muito estranha. Imagine um gás onde todos os átomos estão criando um campo magnético. Isso teria efeitos macroscópicos muito fortes. Nem mesmo bússolas funcionariam devido à mera presença desse gás. Outra coisa que vemos é a impossibilidade desse modelo explicar as ligações interatômicas entre os átomos. O modelo de Bohr prevê que o elétron, como uma esfera rígida, gira em torno do núcleo a 2 milhões de metros por segundo ou 2.000 quilômetros por segundo. Isso é mais ou menos 1% da velocidade da luz. Considerando que o raio dessa órbita é em torno de meio angstrom, que representa 0,5 vezes 10 a menos 10 metros, esse elétron deveria dar, por segundo, cerca de 7 quadrilhões de voltas ao redor do núcleo. Agora imagine duas esferas rígidas que estão dando 7 quadrilhões de voltas por segundo, sendo aproximadas uma das outras. Você consegue parar para pensar no efeito que uma colisão entre elas teria?
No mínimo, eles ricocheteariam e não sobraria nenhum elétron para fazer as ligações atômicas que conhecemos. Além disso, por causa desses ricochetes constantes, nós estaríamos o tempo todo sendo bombardeados por radiação beta. Então, o modelo tradicional de Bohr simplesmente não tem como explicar as ligações atômicas que formam as moléculas. Com o advento da teoria quântica, somos apresentados a novos conceitos como a incerteza, a interpretação probabilística e a sobreposição quântica. E esses conceitos nos mostram que uma partícula, como o elétron, não podem ser definidas no espaço em um único local. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e possui uma maior probabilidade de estar em alguns pontos do que chamamos de nuvem eletrônica, também conhecida como eletrosfera. A equação de Schrödinger nos dá um modelo exponencial dependente do raio da eletrosfera, ou seja, a densidade de carga diminui à medida que nos afastamos do ponto central dessa eletrosfera. Ou olhando pela ótica probabilística, em regiões mais afastadas do núcleo, é mais difícil encontrar o elétron. Ele está lá, porém com uma frequência menor. O que impede o elétron de colapsar sobre o núcleo é o princípio da incerteza e o comprimento de onda do elétron. Em seu estado de menor energia, o elétron já está no seu menor tamanho possível. Ele não pode ficar num estado menor, mesmo que haja uma força atrativa entre o núcleo e o elétron. Quanto ao comprimento de onda, o elétron possui um comprimento de onda maior do que o núcleo, ou seja, é impossível ele estar em um estado quântico menor do que o seu próprio comprimento de onda. E se esse fato já deu uma bugada na sua mente, agora eu vou um pouco mais além. Vou te mostrar como o elétron fica em outros níveis de energia, como ele muda de forma e como ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, mesmo separado espacialmente. Usando a mesma equação de Schrödinger, para o estado 2s, por exemplo, vemos que a função possui regiões de zeros, ou seja, ela possui regiões onde não haverá nenhum tipo de carga. O elétron literalmente se dividirá em dois, mas continuará sendo o mesmo elétron. E a coisa fica ainda pior quando vamos para a região 3s, onde também temos regiões com zeros, porém o elétron se divide em 3. Em todos esses modelos que eu mostrei, existe a ocorrência de espaços onde não pode ter nenhum tipo de carga. No estado 2p, a coisa complica ainda mais, pois o elétron literalmente se divide em dois nas duas extremidades do núcleo. Note que, mesmo assim, a densidade de carga da nuvem eletrônica varia à medida que nos afastamos do centro, mesmo que ele esteja dividido em duas partes. O estado 3p tem praticamente a mesma configuração, porém, o elétron se divide de novo em dois e assume planos superiores às eletrosferas formadas no 2p. No estado 3d, a configuração eletrônica muda totalmente. O elétron se divide no espaço em 4, porém em sentidos diferentes aos das configurações 3p e 2p. O elétron chega a alguns desses estados excitados quando absorvem fótons, e nesses casos ele pode sim apresentar uma característica de dipolo magnético. Porém, lembremos-nos que sempre a natureza tende a voltar para o seu estado de equilíbrio. Então, esses estados excitados tendem a durar muito pouco. Outro fato curioso é que a eletrosfera tem um tamanho de cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. Isso nos leva a entender que a maior parte da matéria que vemos é formada basicamente de eletrosfera. O núcleo constitui a maior parte da massa. Ele dá sentido aos elementos, mas ele quase não é visualizado no nosso dia a dia. Cientificamente e até filosoficamente, somos enxergados como conjuntos de nuvens eletrônicas e, quanticamente, somos um conjunto de
probabilidades. Eu deixarei agora o modelo de representação das nuvens eletrônicas de outros níveis excitados do elétron, mas primeiro eu conto com seu apoio. Eu conto com seu like nesse vídeo e com a sua inscrição, para que eu possa saber que eu estou no caminho certo e que é esse tipo de conteúdo que vocês querem ver. Eu agradeço o apoio de vocês. Se deleitem com aquilo que aprenderam e liguem para aquele professor do ensino médio de vocês. Aquele professor que sempre insistiu no modelo atômico padrão e diga que ele estava completamente errado. E se ele te perguntar como você chegou a essa conclusão, é só dizer: é sério, alguém me contou.